me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus. Aqueles que estão na live também, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nesta quinta-feira, nós trataremos de um estudo sobre intercessão e jejum. A pastor Elaine estará ministrando durante 15 minutos sobre a intercessão. Eu também tenho o privilégio de estar ministrando por 15 minutos sobre o jejum. Quinta-feira passada, Deus se revelou a nós sobre a oração e a adoração. Então, nas quintas-feiras, as oportunidades que Deus vai nos dar, os ensinos, para nós aprendermos, porque não adianta sermos somente ouvintes, mas praticantes. A palavra do Senhor diz em Oséias, capítulo 4, verso 6: meu povo perece por falta de instrução. E como igreja nós temos a obrigação de ensinar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos orar agora, entregando este momento a Deus, porque vai ser curto. Nós teremos apenas 30 minutos da mensagem, 2 louvores curtos, mas a qualidade é de excelência, porque a qual nós prestamos culto é um Deus de excelência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos este culto nas tuas mãos, para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas. Abra o nosso entendimento, usa a minha vida, usa a vida da pastora Helena, Pai. Já oramos pela palavra, já oramos, Pai, por todos que aqui estão no culto presencial, por aqueles que estão na live, por aqueles que assistirão posteriormente. Que a unção seja a mesma, porque só existe um Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e será o mesmo Deus para sempre. Por isso abençoa, Pai, cura as enfermidades, sara as feridas, santifica o corpo, a alma, o espírito, e que as tuas maravilhas invadam cada um dos nossos lares. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma salva de palmas a Jesus, porque ele merece. Teu
Jesus, pois em Ti somos um e unidos, Senhor Jesus, com os nossos irmãos, como um corpo bem ajustado, uma família, no qual Tu és, Senhor, o nosso cabeça, que comanda todo o corpo que é a Tua igreja. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Você relaxa na presença do Senhor agora. Diga para Ele assim: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Todos esses trinquinhos, Senhor Jesus, essas brechas, Senhor, que estão em mim, eu aceito, Pai. Eu desço a casa do oleiro e me faça de novo, Senhor, porque tudo que Tuas mãos faz é perfeito. Eu sou imagem e semelhança Tua, Senhor. Se não estou agindo como o Senhor agiria, se não estou me parecendo com o Senhor, pois me pareço contigo quando eu amo, alguma coisa está errada. Então, Pai, em nome de Jesus, faz de nós um vaso novo e nos encha da Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos dizer ao Senhor assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
do Senhor a todos, boa noite a todos. Vamos nessa noite aprender um pouco mais juntos, né? O Senhor tem sempre algo novo e preparado para cada um de nós, e não vai ser diferente nesta noite. Então vamos dar início ao primeiro aprendizado desta noite, que vai ser sobre intercessão. E o que é uma intercessão espiritual? É ir a Deus para o benefício de outras pessoas, ficar entre outros, se colocar na brecha por outra pessoa. Esta conquista, esse poder que nós temos de ser intercessor, ela foi conquistada na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Quando Ele morreu, Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Intercessor. Então Ele deixou uma brecha através do Espírito Santo para nós chegarmos a Deus, para nós termos contato com Deus. E a palavra de Deus em Romanos 8:26 explica exatamente essa brecha que Jesus deixou para nós, né? Esse privilégio de podermos interceder por outras vidas, né? Pedir a bênção do Senhor, o benefício para outra pessoa, ser abençoada. E tudo que a gente faz, a gente também colhe. E quando nós intercedemos, a gente acha que só estamos fazendo bem para o outro, mas sempre Deus está nos beneficiando, porque é um privilégio ser intercessor. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Por isso, né, que nós temos o intercessor. Eu quis falar do nosso intercessor. Assim como nós podemos ser intercessores pelas outras pessoas, nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo, que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. Então, nós temos essa brecha, nós temos essa oportunidade, e o Espírito Santo leva, porque é necessário, porque nós não sabemos entregar a Deus o que realmente está no nosso coração, e Ele faz a sondagem em nós. Então, é esse Espírito que leva as nossas orações a Deus. Romanos 8:27, ele complementa, ele fala que o Espírito Santo intercessor, ele ora pelos santos, ele ora por nós. E quando ele leva essas orações, quando ele intercede por nós, ele ora, ele leva, né, aos separados, segundo a vontade de Deus. Por que é necessário termos o Espírito Santo intercessor? Porque ele vai pedir exatamente para Deus a vontade de Deus. Então, é 100% de certeza, né, que vamos obter a resposta. Porque nós não sabemos pedir exatamente, né? Nós não conseguimos sondar o coração das pessoas quando nós intercedemos. Nós pedimos por uma causa, mas não sabemos o que está dentro do coração daquela pessoa. Mas é necessário nós pedirmos para o intercessor levar a nossa oração, porque ele vai levar segundo a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Por isso que quando intercedemos, clamamos pelo Espírito Santo, as nossas orações, de forma que possa ser ouvida e atendida. Por isso que é necessário a intervenção do Espírito Santo. Toda vez que nós oramos em nome de Jesus. Intercedemos em nome de Jesus. Porque é um nome que tem todo o poder. Não é no nosso nome. Nós não intercedemos por uma pessoa, por uma vida, por uma causa, no nosso nome. Mas nós intercedemos no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo é o que vai levar. Ele vai sondar profundamente o nosso coração e vai levar exatamente
que nós precisamos. E quando vir essa entrega, nós vamos entender qual que é a vontade de Deus. Em Ezequiel 22:30, ele fala assim para nós: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a fazer desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Então eu faço uma pergunta para nós hoje, né? Deus pode contar com nós? Deus pode contar com nós para sermos intercessores? Naquela época ele sondou aquelas pessoas, pediu para aquelas pessoas e não achou um homem para ser um intercessor, para interceder por aquele povo, para interceder pelas causas, né? E a gente às vezes, no nosso egoísmo, na nossa correria, da maneira que nós vivemos, né? Então nós temos que parar e pensar, assim como Deus fez essa pergunta àquele povo, né, de Jerusalém: será que ele vai achar alguém para se colocar na brecha, para ser um intercessor, para pedir por uma causa de outra pessoa que não seja a sua? A intercessão, irmãos, é um dever esperado por todo cristão. É algo que Deus espera de todos nós. Às vezes a gente pensa assim: não, tem que ser uma pessoa específica, uma pessoa ungida, uma pessoa mais preparada. Não, irmãos, é um dever de todos nós. Cada um tem um nível sim de intercessão, mas é esperado por todos nós, porque todos nós somos sacerdotes, todos nós temos o poder, porque Jesus conquistou esse poder e entregou na mão de cada um de nós. Hoje nós temos livre acesso, coisa que no Antigo Testamento somente os sacerdotes, somente os levitas que podiam se achegar a Deus, né? Entregar as suas orações. Mas hoje não, hoje nós temos um livre acesso. Isso é maravilhoso, porque nós não dependemos de ninguém. Então nós podemos sim ser intercessores, abençoar outras vidas, né? Todos nós podemos. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, um dia no cristianismo, não importa, todos nós podemos. Alguns apresentam sim algumas habilidades diferentes, alguns intercessores, para orar por períodos maiores, de forma regular, né? Tem pessoas que têm esse desprendimento, esse desejo, né? Oram mais, intercedem mais, tem apreciação por orar, por interceder, né? E essas pessoas, elas obtêm mais respostas, mais pedidos, mais respostas, mais buscar, mais poder, mais interceder, mais você vai tendo revelado as profecias, assim como o pastor André falou, que domingo, acho que retrasado, que ele falou para Claudinha, para o irmão Henrique, né, que Deus estava trazendo a prosperidade, e mais algumas pessoas. E que é isso? Resposta de intercessão, porque ele estava orando nesse sentido e em todos os outros aí sentidos, e Deus respondeu. Então é isso que Deus traz para nós, essa intercessão que nós fazemos, nós obtemos essa resposta de Deus, as profecias, né? E é maravilhoso, porque é uma resposta que Deus dá para todos nós acompanharmos e ver que o que Ele realmente pediu era a vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, nosso intercessor, levou as nossas orações com gemidos inexprimíveis e entregou para Deus exatamente a vontade de Deus. Então às vezes a gente acha, né, quando não responde da maneira que nós desejamos, nós achamos que Deus não deu uma resposta. Deus deu uma resposta. Quando Ele fica em silêncio também é uma resposta. Por quê? Porque se exatamente como você pediu, nos mínimos detalhes,
não foi feito porque não está no centro da vontade de Deus. E se não está no centro da vontade de Deus, não vai ser bom para você. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, quando é feito exatamente como a gente pede, é porque nós estávamos verdadeiramente na vontade dele. E eu, assim, estudando, eu consegui compreender o que é um intercessor e qual que é a resposta de orações e de intercessão, né? E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente intercede, Deus mostra mais, Deus revela mais. É a mesma coisa de você plantar. Quanto mais semente você semeia, mais você colhe. E é assim no reino de Deus. Tudo que você planta, você colhe. No mundo também é assim. Se a gente planta coisa ruim, a gente também recebe coisa ruim. Então, quanto mais você semeia, mais você vem colhendo. E os intercessores em geral, eles se encaixam em 4 ministérios, basicamente, né? Deve ter mais, mas basicamente é isso. Intercessão geral. Esse passa por longas horas orando por listas, né? Que às vezes a pessoa passa para ele e ele fica lá todo dia, horas e horas, orando por cada um. Outro dia a gente estava no culto dos pastores e o preletor estava falando exatamente isso, que ele tinha uma lista que ele orava, né? Ele orava todos os dias por todas as pessoas. Ele falou que tinha 160 e tantas pessoas que ele orava todos os dias. Então esse já entra num nível de intercessor geral. Intercessor em crise é aquele exclusivamente que intercede por crises, por coisas que estão acontecendo, coisas que Deus vai mostrando para ele. Quando a gente está ali intercedendo, a gente pede assim: Senhor, me mostra quem que está necessitando, qual pessoa que eu preciso orar. Então Deus vai revelando. Então esse intercessor de crises é exatamente esse, que se coloca diante de Deus, pede para Deus e mostrando para ele. Daí ele fica ali intercedendo pelas vidas, por uma situação do país, e vai mostrando, ele vai intercedendo. Outro tipo de intercessor é aquele pessoal, aquele chamado especial de alguém para orar de uma forma intensa e regular. Às vezes a gente não fala assim, que nem os pastores. Pastores têm sempre o intercessor do pastor, é aquela pessoa que ora especificamente pela vida do pastor. Então esse é um intercessor pessoal. Nós mesmos, nós temos o nosso intercessor, o pastor André. Ele ora pelas nossas vidas. Ele é o nosso intercessor pessoal. Então você também pode ser um intercessor pessoal. Se você sentir a necessidade de orar por uma pessoa, né, você é um intercessor pessoal. E tem também o intercessor de guerra. Qual que é o intercessor de guerra? É um chamado mais especial, é um intercessor mais específico, é aquele que afronta o inimigo. Então é um nível mais alto, é uma batalha espiritual que tem que estar mais preparado. O pastor vai falar um pouquinho mais dessa preparação, que é a parte dele, que é jejum. Então é aquele que busca Deus por uma situação, por uma batalha espiritual, aquela como a gente vai fazer o encontro, né? Quando a gente faz o encontro aqui na igreja, a gente fica um mês orando por aquela situação, para Deus quebrar as cadeias, para Deus libertar as pessoas, né? Para que os demônios saiam. Então é uma intercessão diferenciada, né? E cada uma você tem que se preparar de uma maneira diferente. Essa é uma maneira mais específica, é uma maneira que você tem que estar mais preparado, mais ungido, mais santificado, né? É uma
preparação diferenciada. Então a gente, eu vejo assim, que todas as intercessões, Deus vai mostrando qual que é o nosso lugar, qual a nossa preparação. Todos nós podemos interceder, mas Deus vai nos mostrando, vai nos capacitando e nos mostrando e nos colocando na brecha. O importante é nós nos colocarmos na brecha. Todos nós podemos fazer alguma coisa no reino do Senhor. Todos nós somos capazes. É uma questão de nós fazer. É aquela situação. Quanto mais você faz, mais você vai ficando preparado. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não sei orar. Você ora tão bem. Isso não é, irmãos. É conforme você vai orando, você vai se soltando, o Espírito Santo vai te usando, vai soprando no seu ouvido, e você vai ficando cada vez mais fazendo a vontade do Senhor. E é assim. A gente tem que se colocar na brecha, né? Esse exercer esse chamado é de todos os sacerdotes. E nós somos sacerdotes, né? Todos nós. Quem coloca diante de Deus todas as suas súplicas, né? Todas as necessidades humanas perante Deus. Então todos nós estamos preparados. E a palavra de Deus, né, quase finalizando aqui, fala em 1 Pedro 2,9 exatamente isso. Vós, né, todos nós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor conta com cada um de nós. É um dever de cada um de nós, é um privilégio, né? É um privilégio ser intercessor, né? Deus tem um propósito com cada um de nós. E o que intercede, senão, é fazer a vontade de Deus. O intercessor, o que ele faz? Ele traz a vontade de Deus à luz. É isso que ele faz. Ele traz a vontade daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa, mas ele transforma aquilo através do Espírito Santo. Quando ele leva essa intercessão, chega com a vontade de Deus e é transformada na nossa vida e é exercido na nossa vida a vontade de Deus. E quando a gente consegue compreender isso, irmãos, a gente não perde mais tempo. A gente, a partir de hoje, a gente se torna um verdadeiro intercessor. Todos os dias. Assim como nós acordamos, escovamos o dente, tomamos café, nós temos que ter esse hábito. É um hábito, não é uma vontade, não é uma força estranha, não é um arrepio que te faz ser um intercessor. Não, é um hábito. Quanto você mais faz, mais você tem vontade de fazer. É a mesma coisa da academia. Tem pessoas que falam: eu detesto academia. Mas quando começa a ir, aquilo vai dando uma vontade cada vez mais, porque você vai vendo o resultado, você vai ficando com o corpo melhor, você vai se sentindo melhor, a tua saúde melhora. Então aí você tem vontade de fazer mais. E é assim o intercessor. É dessa maneira. Quanto você mais faz, Deus vai te dando mais vontade, Deus vai te respondendo, você vai vendo os milagres, você vai vendo a restauração na vida do irmão, casamento restaurado, saúde restaurada, filho tirado das drogas. Aquilo vai te dando força, você vai querendo mais e mais e mais orar. É isso, irmãos. É isso, é dar o primeiro passo. Você é um sacerdócio, você é um sacerdote. Você faz parte dessa geração eleita. Então toma posse. A palavra de Deus fala que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Está em Tiago 5,16. A nossa súplica, tudo que nós pedimos é respondido, é eficaz. E é isso, irmãos, que eu gostaria de colocar para os irmãos. Seja um intercessor. A partir de hoje, seja um intercessor. O intercessor, ele faz a vontade de Deus. E essa resposta, que é a vontade de Deus, vai nos ensinando e vai nos movendo e vai nos levando cada dia mais a ser a imagem e semelhança de Deus. E cada dia vamos ser mais abençoados em nome de Jesus. Amém.
Louvamos ao Senhor, né, irmãos? Quinta-feira passada falamos sobre oração e adoração. Quantos foram abençoados com a mensagem de quinta? Lembra que nós falamos que não tem como a oração e a adoração não se fundirem, não caminharem juntos. E a intercessão e o jejum é da mesma forma. Porque assim como diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós somos um povo escolhido de propriedade exclusiva de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vivendo o início das dores. Está descrito na Bíblia. Tudo o que o mundo, não a nossa nação, mas tudo que o mundo inteiro está vivendo é exatamente a Bíblia se cumprindo. Por isso que Jesus disse: quando eu voltar, acharei fé na terra? Então, a igreja, ela não vai sobreviver até a volta de Jesus sem oração, sem adoração, sem intercessão e sem jejum, justamente porque este é o papel da igreja. A igreja foi instituída por Deus para orar, adorar a Deus, interceder uns pelos outros e jejuar, proclamar um jejum. E a pastora Elaine falou sobre a intercessão. A intercessão é um caso sério demais para nós, porque ela é mais que um dever, ela é uma obrigação de todo cristão. Pedro estava preso no cárcere, mas havia oração, havia uma intercessão contínua, assídua para Pedro, porque a igreja dobrava os seus joelhos e orava por ele. Irmãos, a intercessão vai muito além do que você orar pelos seus próprios desejos, como foi falado na quinta-feira passada. A intercessão é um processo mais profundo, é um mergulhar mais profundo. É como Jó fez. Jó já não estava mais preocupado com os seus próprios problemas, com o seu próprio ego. Ele sabia que o Redentor dele vivia. Agora, ele tinha uma obrigação enquanto ele também vivia, ainda sem dinheiro, ainda sem saúde, ainda frustrado, ainda deprimido, ainda a mulher dele dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele orava, intercedia pelos seus 3 amigos. E quando Jó orava pelos seus 3 amigos, diz no capítulo 42 de Jó, que Deus abençoou duplamente. Ele foi honrado 2 vezes mais. Por quê? Porque ele entendeu o poder da intercessão. Queridos, Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele intercedeu por nós com oração e com atitudes, porque ele desceu aqui na terra e orava pelos seus discípulos, ele orava pelas pessoas, ele impunha as mãos sobre as pessoas, ele pedia a Deus para que curasse as pessoas. Então, ao pregar a palavra, as pessoas recebiam a fé, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus dizia: pode ir embora, pode ir para casa, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas por quê? Porque tinha um intercessor ali. Mas por que essa unção de intercessor estava com Jesus? Porque, queridos, assim como a oração e a adoração caminham juntos, a intercessão e o jejum também são inseparáveis. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui, já para que você entenda bem rápido, que é indivisível a intercessão e o jejum. E você vai entender como é o jejum que agrada a Deus. Quando Jesus
aquele que nunca cometeu nenhum pecado, aquele que nunca falou nenhum palavrão, aquele que nunca falou o que ele queria falar, mas falou o que o Pai queria que ele falasse, aquele que nunca fez a sua vontade própria, mas fez a vontade de Deus que está nos céus. Esse aqui, antes de exercer o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Olha a importância do jejum. Por quê, queridos? José orava para Jesus, Maria orava para Jesus, os apóstolos oravam para Jesus, e Jesus orava por todos, Jesus intercedia por todos. Com 12 anos de idade, Jesus foi encontrado na sinagoga, orando, ministrando, ensinando aos doutores da lei. Então nós entendemos que Jesus sempre intercedia. Jesus orou para o seu ministério. Jesus orou para que Deus o preparasse. Jesus orou pelas outras pessoas, para que Deus capacitasse os apóstolos através da intercessão, para que o Evangelho fosse pregado. Essa oração de intercessão de Jesus fez com que a palavra estivesse hoje nas nossas mãos, porque através dos apóstolos o Evangelho foi pregado às nações. E Jesus, qual era a oração? Senhor, capacita Pedro, Senhor, capacita Tiago, capacita Lucas, capacita João. E Deus capacitou todos os apóstolos e os profetas. Mas não basta só ser capacitado, queridos, não basta só saber. O importante é aplicar o que você sabe, é praticar o que você ouve. Teve uma certa feita que Jesus orou, intercedeu, e Deus abençoou Pedro, transformou Tiago, transformou Lucas, transformou os apóstolos. Então valeu a intercessão. Agora eram homens transformados, homens que seguiam a Jesus. Porém, na Bíblia diz que tinha um homem extremamente endemoniado, e os apóstolos chegaram lá e oravam sobre esse homem, mas os demônios que tinham naquele homem não saíam. E eles ficaram indignados, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós oramos, mas os demônios não saíram. O que nós fizemos de errado? Aí Jesus, simplesmente olhando fito nos olhos deles, disse: há castas, há demônios que não saem somente com oração, mas com oração e jejum. Eu vou fazer uma pergunta agora para você responder para você mesmo. Há quanto tempo faz que você não jejum? Porque o jejum e a intercessão, eles caminham juntos. O jejum, a intercessão, a oração e a adoração, irmãos, é um estilo de vida. Eu vou tentar simplificar a história. Você não precisa arrumar um tempinho, ou quando você tiver um tempinho, você vai lá orar, você vai lá interceder, você lá vai jejuar. Não. O cristão, ele é chamado a orar, a adorar, a louvar, a interceder, a jejuar, a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque nós estamos revestidos com a couraça da justiça, que fala lá em Efésios capítulo 6, porque nós estamos combatendo bom combate. A vida é uma guerra. Você quer ver um simples exemplo para você entender que tudo se move primeiramente espiritual? Basta você abrir a boca e falar assim: hoje é domingo, hoje nós vamos na igreja.
louvar a Deus. Pronto. Bastou você falar isso? Misericórdia, gente. Vem problema da direita, da esquerda, de cima, de baixo, brota, acontece de tudo para você não louvar a Deus. Porque tudo que o diabo quer é que você não exerça tudo que Deus quer. Deus quer teu dinheiro. Deus quer teu sacrifício. Ele é o nosso general. Ele quer que você faça 1000 polichinelos por dia. Ele quer que você faça 2000 flexões de braço por dia. Ele quer que você pegue peso e faça academia 4 horas por dia. Não. Ele só quer que você ore, o adore, interceda pelo próximo, porque quem intercede pelo próximo tem amor. Porque você vê uma pessoa sofrendo, você é incapaz de ficar quieto. Você vê aquela pessoa chorando, sofrendo. Se você não tem a oportunidade de falar com ela, você tem a oportunidade de falar com Deus, de dobrar o seu joelho e entregar aquela vida ao Senhor. Sabe aquelas pessoas teimosas, irmãos, que você vai pregar a palavra e a pessoa entra por um ouvido e sai por outro ouvido, parece que a pessoa não quer te ouvir, porque ninguém muda ninguém. Essas aí que entram naquela linha de intercessores que a pastora Elaine está falando, você anota no teu caderno ali e coloca Antônio Hermínio da Silva de Oliveira, Portugal. Pronto. E todos os dias você interceda para aquele homem e faça como a viúva persistente fez diante do juiz, para que Deus atenda aquela causa. E aí aplica um jejum juntamente, porque a pessoa está tão cega, está tão presa, está tão sofredora que ela não entende. Queridos, uma das palavras que são as mais poderosas e que dá um entendimento básico da necessidade de orarmos a Deus e de intercedermos uns pelos outros, são as palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, quem é que gosta de sofrer? Quantas pessoas na rua estão sendo espancadas, estão sendo estupradas, estão sendo violentadas fisicamente, emocionalmente, estão sendo roubadas, estão vivendo uma desgraça no fundo do poço. Vocês acham, com toda a franqueza, que elas querem isso para a vida delas? Elas estão cegas. Por isso que só de nós olharmos para a vida delas, porque Deus abriu os nossos olhos, nós corremos para o altar de Deus para que Deus abra os olhos delas. Porque não existe nada mais que dá prazer ao homem de Deus adorar a Deus. E adorar a Deus, a melhor forma de adorar a Deus é cuidar das coisas dele. E o que Deus tem no mundo? Ele é o Criador do mundo. Mas o que de fato Deus tem? Eu e você. Porque sou eu e sou você que voltaremos para Deus que deu ao nosso Espírito. O resto ficará aqui tudo. Depois do Armagedon vai ser queimado tudo em fogo e vai ser feito novos céus e nova terra. Porém o jejum, ele tem uma eficácia muito importante. Os irmãos que estão na live, depois vocês abram em Isaías capítulo 58, leiam o capítulo 58 inteiro para vocês entenderem um pouco do jejum. Quem jejua tem o poder de Deus. O jejum te fortalece. Se os apóstolos, mesmo no nome de Jesus, tivessem em jejum, aqueles demônios que estavam naquele homem tinham sido expulsos. Como Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites, chegou o valente na frente dele, porque a Bíblia chama o demônio de valente, e Jesus
do mais valente. O valente chegou para encarar Jesus e falou: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Se tu és filho de Deus, se lança desse precipício, que Deus dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Levou Jesus ao pináculo do templo e falou para Jesus: olha todo esse reino, se te prostrares perante mim, eu te darei tudo isso. Jesus, quando estava em jejum, ele teve 3 respostas com autoridade. A resposta que cala a pergunta, porque tem perguntas que você responde e a pessoa não entende. A pessoa sempre está perguntando. Você já parou para pensar nisso? Talvez você seja uma dessas pessoas. Pastor, eu pergunto ali naquela igreja, eu pergunto para esse pastor, eu pergunto para o outro, mas eu nunca entendo, né? Satanás perguntou para Jesus: se tu és o filho de Deus, faça com que essa pedra se torne pães. Jesus disse assim no cão do inferno: não tentarás o Senhor teu Deus. Ficou pianinho. O que mais que Jesus falou para ele? Nada mais. Só deu a resposta, porque Jesus não tem tempo para perder tempo. Não tem tempo para ficar conversando com o demônio. Jesus, ele quer salvar, ele veio para nos salvar e não para condenar. Então, aí ele falou: pula do precipício. Eu não pulo, também não vou tentar o Senhor meu Deus. O diabo se calou. Aí na terceira vez, o diabo foi com tudo. Tudo é tudo, gente. Porque o diabo, quando ele vê que você ora, que você adora, que você é um intercessor e que você é um homem que jejua, então ele vem com tudo mesmo. Porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. E não seja infantil para achar que ele vem, que a pegada dele é leve. Porque se dependesse do diabo, nós já não estaríamos aqui para contar a história. Ele já tinha pegado uma Scania, um bitrem, e já tinha nos atropelado e esmagado a gente. Mas pela misericórdia do Senhor, quem foi esmagado foi ele. Porque Jesus esmagou, pisou na cabeça da serpente e colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Então Jesus disse assim: Satanás, somente ao Senhor meu Deus eu prestarei culto. Retira-te daqui. E ele saiu e foi embora até uma nova oportunidade. Isso é muito forte, porque a vida não acabou ainda. Por isso que orar, adorar, interceder e jejuar é um estilo de vida. Não pode ter término. Ah não, agora eu vou tirar férias de oração. Pastor, eu já orei muito na minha vida, pastor. Agora eu vou ficar uns 30 dias, vou lá para a praia, vou ficar uns 30 dias lá na praia e não vou descansar, não vou orar por ninguém, né? Queridos, o que é isso? Vai para a praia e debaixo daquele sol, ou debaixo de uma sombra, ou tomando uma água de coco, ou deitado, ou dormindo, ore, interceda, seja um abençoador. Abra comigo Isaías 58. Eu só quero falar alguns versículos rapidinho para que você entenda sobre o jejum, tá? E que não fique dúvidas ao respeito. Porque jejum, irmãos, não é só comida e bebida. Jejum é um estilo de vida. Você quer ver um exemplo? Se jejum fosse só comida e bebida, estava fácil, estava muito fácil. Porque tem gente que jejua com outro objetivo. Tem gente que jejua para emagrecer, gente. Tem um tal de um jejum que chama intermitente. Oh, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver tudo
para acabar com a barriga, para ficar magrinho, para ficar bonito, para ficar saudável, mas com Deus não tem relacionamento nenhum. O cabra é capaz de ficar das 5 horas da tarde até o meio-dia do outro dia sem comer para ficar bonitinho. E o trem é azedo, o trem é feio de doer. E não adianta, não adianta, entendeu? Agora, o jejum que agrada a Deus, adiante, tem a sua eficácia. E que não é só comida. E quando for comida, você tem que fazer como Davi fez e falou. Ele disse assim: eu jamais vou oferecer a Deus aquilo que não me custe sacrifício. Eu jamais vou dar a Deus qualquer coisa. O pecado, a primeira consequência do pecado de Adão e Eva neste mundo foi o qualquer coisa. Porque assim que o pecado entrou no mundo, Caim matou Abel. Abel matou Caim, né? Por quê? Por inveja. Porque um entregou o melhor para Deus e o outro entregou qualquer coisa e um ficou com inveja. Já veio a morte. Pecado gerou a morte. Mas olha só, então não entregue qualquer coisa. É claro que o jejum também faz parte do alimento. Mas qual é aquele alimento que é de praxe da sua vida? Café, arroz com feijão, um almoço, um jantar, um café da manhã que você não consegue ficar sem tomar um café de manhã, uma refeição no final da tarde, lá pelas 4, 5 horas. Entregue, faça um voto para o Senhor aquilo que te custe. Não faça jejum de pudim. Você come pudim todo dia? Pudim a gente come no dia das mães, come no dia dos pais, sei lá, né? Mas tem um amigo que eu conheço que come pudim todo dia. Me compra aquela lata de leite condensado da Leite Moça, aquela mais cara, faz um furinho e fica tomando assim. Ó. Não vou falar o nome não, mas os irmãos já vai saber, tá? Esse aí não pode entregar esse jejum, porque Deus não aceita. Agora vamos lá. Isaías capítulo 58, verso 5. Preste atenção, é rapidinho. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma? Jesus quer que o teu jejum traga aflição para você, traga problema para você, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza, que você seja humilhado, que você sofra com aquele jejum. Não, o jejum é exatamente o contrário, é para você ficar forte, para você se fortalecer e fortalecer os outros. E ele disse: chamarias tu isso no jejum e dia agradável a Deus? Jesus já sofreu o que tinha que sofrer na cruz do Calvário. Então, você vai entregar lá uma refeição, 2 refeições, um sacrifício, mas que não vai te afligir, que você não vai morrer, que não vai alterar a tua pressão, que você não vai parar no hospital. Não é nada disso que Deus está te pedindo. É um sacrifício de adoração, de louvor. É você entregar algo que você gosta para o Pai. Irmãos, tem objetos que não têm valor nenhum, realmente nenhum. Exemplo, mas existe um valor sentimental que passou do avô para o pai, para o filho. Ele não tem um valor. Se você for vender, ninguém paga um mísero R$1. Mas para aquela família tem um valor muito grande, porque o pai achou, trabalhando na roça, quando ele carpia, ele tirou lá e achou e poliu e ficou bonito. E aí, quando o filho casou, ele deu aquele presente para o filho. E quando o neto casou, ele deu aquele presente para o neto. E assim por diante, para o bisneto e para o tataraneto. Então, gente, é algo que tem valor para você, porque o jejum é individual. Quando você jejua, o jejum, quem está pagando o preço do jejum é você, não a outra pessoa, né? Então não, o jejum não é sofrimento. Ele diz no verso 7: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados?
Então, quando vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Assim como a fé sem obras ela é morta, porque obras, irmãos, caridade é só para quem tem fé. A pessoa tem tanta fé em Deus, crê que Deus é vivo, que é amor, então ele faz caridade. A caridade são as obras da fé. Agora, o jejum é você dar pão a quem tem fome, você dar água a quem tem sede. Jejum não é você ficar triste, aguado, com o olho fundo, porque está sem comer, e deixar o faminto do teu lado perecendo, deixar o sedento do teu lado morrendo, sem ajudar a pessoa e sem condoer com essa pessoa. Por isso que a oração, a adoração, a intercessão e o jejum caminham junto, queridos. Porque somente uma pessoa que jejua, ela contém forças para repartir o pão. Vou repetir isso, que é muito forte. Somente uma pessoa que tem forças consegue repartir o pão. Imagina você, vamos falar com a Claudinha. Claudinha quase não gosta de comer, né, Henrique? Ela quase não gosta de comer. Mas vamos imaginar aquele pãozinho francês saindo da padaria, quentinho. Você passa a manteiga assim, ó, ela derrete no pão. Quem gosta disso aí? Os irmãos, crente não é bobo não, hein? Tá, só que você faz um mês que você não come pão francês. Você come pão de forma, come pão feito em casa, mas aquele pãozinho francês, daquele jeito que você deseja, já fazia um mês que você não comia. Só que a hora que você pega aquele pãozinho e coloca aquela mortadela perfumada dentro dele assim, e pega um copinho de tubaína do lado, aí chega um cara para você sedento de fome, e você vê ele engolindo assim, ó. Só quem tem força, gente, vai pegar esse pãozinho, vai cortar no meio assim e falar assim: toma aqui, meu irmão, come isso aqui. Se você não for forte em Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai engolir inteiro o pão, né? Para não dar tempo do cara pedir mais, né? Ou você vai esconder dentro do bolso, ou você vai dar meia volta e ó, saída para a esquerda. Estou correndo. Mas se você for forte, você vai repartir comigo, porque você sabe o que é fome, o que é vontade. E a dor, irmão, a dor é dor para todos. Fome é fome para todos. Quando você tem sede de água, tem gente, irmãos, que são tão abençoados. Eu vou falar os níveis de bênção. Tem gente que é tão abençoada que troca uma Coca-Cola, um suco, qualquer coisa por um copo d'água. Sabe por quê? Porque já tomou tanta Coca-Cola na vida, tanto refrigerante, tanto suco, que o que ele quer agora é uma água. Ele só quer uma água. Uau! Tem gente que já comeu tanta mistura nessa vida, tanta carne boa, tanta guloseima, que a única coisa que ele quer é só um arroz e feijão purinho, para sentir o gostinho do arroz com feijão. Acredite no que eu estou te falando. Por isso que nós não podemos ser ingratos. E o jejum, irmãos, é estilo de vida. É com arrozinho, com feijão, é com pãozinho, é com a salada, é com tudo. Reparta o pão. A Bíblia diz em Eclesiastes, Salomão diz: lança o seu pão sobre as águas, porque no futuro você não sabe o que vai lhe suceder. Ajude e será ajudado. É plantio. Ajude e será ajudado. Acolha e você será acolhido. E ele diz assim: então, no verso 8: romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará,
e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Exatamente o retrato de Jó. A tua cura brotará. Jó estava em oração, intercessão, em jejum. Ele foi curado, ele foi restaurado, ele foi abençoado. A glória do Senhor invadiu aquele lugar. Aí diz o verso 9: então clamarás, o Senhor te responderás, e gritarás. Gente, e ele dirá: eis-me aqui. Glória a Deus. Se tirares no meio de ti. Três coisas: o jugo, que é o peso, o estender do dedo, e o falar de vaidade. Viu meu carro? Viu a minha casa nova? Viu que eu consigo comprar? Leve as pessoas a verem Jesus. Tua casa nova não importa. Isso aí são brindes que Deus vai te dar. Agora, você levar uma pessoa para ver Jesus, você só leva quando você jejua, quando você ora, quando você adora, quando você intercede. Então você tem autoridade. É onde você chega, você faz uma oração, as pessoas choram, as pessoas se rendem a Jesus, as pessoas aceitam a Jesus. Amém, queridos? Que fica essa palavra para você, que o maior jejum e o melhor jejum de qualidade que você possa fazer ao Senhor é aquilo que te custa algo. E o que mais custa e o que mais vale para a gente é a nossa vida. Então é a nossa vida que nós entregamos a Deus. É o que nós temos. É o que agrada a Deus. Não é a tua casa. Você pode entregar a tua casa a Deus. Você pode entregar teu carro a Deus. Tudo é dele. Mas você se entregar para Ele dizendo: eis-me aqui, Senhor. E ter coragem de entregar a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, os doentes, os enfermos, os necessitados no altar de Deus. Então se romperá na sua vida todo bloqueio, toda tranca de ferro, e o Senhor iluminará a tua vida com a glória de Deus. E você jamais vai apontar para alguém. Primeiro, antes de apontar, você não vai dizer, porque o apontar é assim, ó, está ali, está passando fome, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquilo, porque... Antes de apontar, você vai lá dar um tom, porque senão vai morrer sem fome. Você vai lá dar um copo d'água, pronto, você não vai ficar com fome. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus para que esse dever e amor, essa obrigação de orarmos, de adorarmos, de intercedermos uns pelos outros e de jejuarmos, seja uma prática de vida. Você não precisa esperar fazer todas as coisas para reservar um tempinho para isso. Você faz tudo isso fazendo todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Você intercede na igreja, você ora no trabalho, dirigindo, tomando banho na sua casa, você jejua onde você estiver. Se você quiser, você jejua dentro de um restaurante, em nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele é fiel, e muito pode a oração do justo, é eficaz a oração do justo. Por isso, nós que te adoramos, oramos, intercedemos uns pelos outros, Pai, e pagamos o preço do jejum por uma vida santa, santificada, separada deste mundo. Nós liberamos agora a unção dos céus nessa noite, Pai,
Que as bênçãos sem medidas venham sobre todos que estão recebendo este ensino, Pai. Aqueles que não oravam mais vão começar a orar, vão ser batizados pelo Espírito Santo e falarão em línguas, ó Deus, terão interpretação de línguas e intercederão uns pelos outros, porque o Senhor trará o desejo, o incômodo de orar por necessidades específicas, porque ninguém sabe orar como convém, mas é o Senhor que é o nosso indicador, o Senhor que é o nosso norte, o Senhor que é o nosso intercessor e que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante da sala do trono, diante da presença do Senhor. E por isso, no nome de Jesus, Pai, Provérbios 18, 21 diz que se nós lançarmos a palavra da vida e da morte que está nos nossos lábios, no âmago da nossa alma, então o Senhor ligará nos céus, porque nós ligamos na terra, e hoje está ligado a Deus, através dessa autoridade do nome acima de todo nome, vidas mudadas, vidas transformadas, porque a nossa oração, a nossa adoração, a nossa intercessão e os nossos jejuns não foram em vão, e hoje você recebe a colheita, você recebe as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, porque este ministério, esses homens, essas mulheres de Deus, oram, pagam um preço, renunciam a si mesmos, tomam a sua cruz, seguem a Jesus, aconteça o que acontecer, 1000 tem caído ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós temos seguido o único e o bom pastor da nossa vida, porque nós ouvimos a sua voz, reconhecemos a sua voz e seguimos a voz do nosso bom pastor. Pai, que hoje, nesta quinta-feira, haja muitas e muitas maravilhas, milhares e milhares de maravilhas. Para quem não sabe o que é maravilhas da Bíblia, são milagres extraordinários, pessoas que possam viver o Salmo 126, e viverem milagres extraordinários, ao ponto de ficarem como aqueles com que sonham, Pai, porque Tu és o Deus que realiza sonhos, Tu és o Deus que coloca sonhos no coração e projetos do homem. Por isso seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade do Pai é que todos nós oremos, que todos nós o adoremos, que todos nós intercedemos, que todos nós jejuemos, que todos nós o busquemos em espírito e verdade, e que todos nós, sem exceção, vivamos abundantemente e vivamos eternamente para reinarmos com Cristo para toda a sua glória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração, irmãos, e que você seja esse cristão genuíno, que a partir de hoje seja o teu estilo de vida: orar, adorar, interceder e jejuar. E vença os Golias que estiverem na sua frente, porque Deus derrubará todos. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja hoje, esteja agora e para todo sempre com cada um de vocês. Vão em paz, fiquem na paz, que Deus os abençoe, e até domingo às 19h30, culto presencial, e também nós vamos estar ao vivo, se isso se Deus permitir. Beijo no coração, a paz.